pipoquei. uma bola olímpica pra vocês, Fábio Mas Azevedo. eu não pipoquei, amigo. Fábio Azevedo. Fábio, depois reclama, esses caras reclamam que nego faz programa assim, vocês estão igualzinho. Não. Fábio Azevedo. A gente consegue desenvolver Everton um argumento com mais de 3 palavras? Eu tô vendo. Coisa diferente. O Everton Ribeiro foi a melhor contratação do clube brasileiro. Everton Ribeiro em 2018. foi o Everton, tá? O Everton, desculpa. Foi a melhor venda do Flamengo também. Não, a melhor isso venda foi do a melhor contratação. Por que a melhor venda do Flamengo? Pô, botou 15 milhões em caixa um jogador de 28 anos no Brasil, ótima Pô, mas venda. perdeu uma baita referência. Mas Não, é inacreditável. não. É inacreditável. Tá difícil. Eu gosto muito do Fabinho, mas é Não, inacreditável. mas tá difícil você. Não dá. Responde, acabei de falar. Ó, responde sim. Foi. Não foi. Ponto. Como acabei de falar que foi. Foi a melhor contratação do clube brasileiro de 2018. Parar, by far. Qual que é a dificuldade? By far. Longe, É que longe. tem um sotaque. Longe, Vai longe, fora, longe, vai longe, fora. longe, longe. Consertou o time do São Paulo do lado esquerdo, mas eu acho que o São Paulo tem outros jogadores que deram um tom muito especial. O João Rojas, pela direita, ajuda É que o demais o senhor São falou que era Paulo. uma porcaria quando chegou. Não, o senhor está equivocado. O senhor Eu falou disse que eu não conhecia. contratou um cone, um Bota na minha corre lá conta do só, Tajeres. bota na minha conta só o que eu digo. Não, Bota mas o eu que tô os outros- colocando. O que os outros O senhor dizem. Então falou. vamos colocar. Você falou que esse time do São Paulo não vale uma moeda. Que o João Rojas era um corre, que não ia dar nada, etc Não. e tal. Vou falar um negocinho pra vocês. O único sujeito que disse que o São Paulo estava evoluindo. Que o Trellis não faz tava gol, melhorando. e tá lá o Trellis metendo gol. Isso. Quando eu falei, Isso. o Trellis pode contratar o Trellis vai fazer gol, ninguém aqui. Quando eu falei, o rapaz ali falou assim, esse Deberson não joga nada, dá uma bola pra ele. Esse Borja não mata uma bola, e não sei o que, é só canelada. Tá, e bota na conta dos outros. Não tô dizendo Bota na que minha não. conta. O único Não que falou muda. que o São Paulo estava evoluindo, que o time estava melhorando. O único. Aqui todo mundo. Quando chegou aqui. Não. O único que falou. Quem usou o termo o São Paulo está evoluindo foi o Pascoal. Isso ele falou no ano passado. Peraí. Foi esse ano? Esse ano? Peraí. Foi o ano passado. Paulista. Foi no ano passado. E o negócio da moeda? Não, esse ano no Campeonato Paulista. E o negócio da moeda? Vocês não vão relembrar? Eu não dava moeda para o São Paulo há 2 anos. Ele falou, há 2 esse anos. time do São Paulo não vale uma moeda. Há 2 anos. Isso a gente tava em São Paulo. Há 2 anos ainda. Não, ele falou isso também. Falou esse Esse ano. negócio que o São Paulo está evoluindo e que o Banha já começou a zoar ele falou no ano passado. E esse ano também, Nessa no Campeonato época, Paulista. nesse ano. Quando chegou a Aguirre. Nesse ano. Não. Esse ano eu falei da defesa. Não vem Parou. Claro que sim. Olha, Todo mundo falou. Quando alguém pegou o São Paulo, todo mundo sabe que eu tenho muitas diferenças com o Pascoal, que nós não nos falamos fora do ar, apenas no ar. Mas tenho que ser justo. Ele falou, quando o Aguirre começou, ele falou, tô vendo evolução. E eu zoava ele todo dia. Mas quando Foi você agora, zoava do ele, Aguirre. foi no ano passado. Não foi, ano, foi a chegada Campeonato do Aguirre. Quando chegou a Aguirre, todo mundo viu que melhorou, não foi Eu só não vi. ele. Claro, todo mundo. Mas só eu falei. Vocês podem ter visto, mas não falaram. gente, Que é isso? eu falei, programa que tá acabou, bom, gente. tá bom, A você TV falou pra fora. Você falou ser o melhor de expressa. todos. Isso. Não é O bambambam. Você se joga é o com o pé rei, de é o você rei mesmo da até o pancada. primeiro, pô. Ainda bem. Isso. Que se Olha eu aqui, não ó, falar, Não precisa. Que se eu não falar, ninguém fala. Agora, Se eu falar, ninguém ninguém elogiou fala. a defesa do São Paulo aqui, só o senhor. Olha, ninguém defesa- falou que estava arrumando a casinha, Olha aqui, o fechando, Luiz Felipe trincando. da Silva fala bem, já... Eu assisto vocês sempre, o Pascoal falou esse ano. O João Vitor, eu não entendi qual a vossa crítica em relação à minha pergunta. Ele fala assim, olha, eu vivi para ver uma pergunta dessa, pelo amor de Deus. Porque eu pergunto, Everton foi a melhor contratação do futebol brasileiro em 2018? Ué, e qual o problema? E qual a dificuldade da pergunta? E não foi. Ele quer perguntar o quê? Ele falou, olha, eu vivi Qual o prato para preferido ver uma do pergunta Papa? dessas. Minha colocação foi tão ruim que virou GC lá, ó. Olha lá, Você ficou mudo por quê? Você não entendeu a pergunta dele, porque né? a primeira vez Eu acho que ele não entendeu o que Bem, você já, quis dizer. e depois da Copa do Mundo, eu tô com a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é líder com 80% de aproveitamento. Em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. A derrota foi pro Grêmio em Porto Alegre. O Flamengo, que vem logo atrás, tem a 8ª melhor campanha depois da Copa do Mundo. Com aproveitamento de apenas 47%. Não chega a isso, mas vamos arredondar. Então, é por isso que eu acho que pelo desempenho do São Paulo, porque o São Paulo, quando pegou os times difíceis, teve uma tabela complicada pela frente, ele ganhou fora de casa do Flamengo, Pau a pau. vencido, que era adversário dele, ganhou do Flamengo, perdeu pro Grêmio, ganhou do Corinthians, que é um time que traumatiza o São Paulo, e ganhou do Cruzeiro em Minas. Percebe? É nisso que eu me baseio para achar que o São Paulo pode, de repente, virar agosto, entrar em setembro, na frente do Flamengo, que é o segundo colocado,
4 pontos. E o Inter? Como é que tá o Inter nesse pós-Copa? O Inter terceira melhor campanha. 67%. O Inter tá muito bem, ainda joga hoje. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Inter joga hoje com o Fluminense. O Inter Aqui no ganhar, Maracanã, aqui no Rio, no o Maracanã. Inter ganhar, Ele volta vai à pra- terceira colocação. vai para 35. Fica 3 do São Paulo, não é isso? Fica Passa o 3 Grêmio. pontos do São passa Paulo. o E o Flamengo em Não despreze o Inter, hein? 3 jogos grandes, decisivos, em 2 pipocou, em 1 fez dever de casa, que foi ontem. Por exemplo, o São Paulo pega no segundo turno o Inter no Beira-Rio. O primeiro jogo foi no Isso. Morumbi, foi 0-0. O São Paulo ganhou do Flamengo no Maracanã. Pega em Pega o casa. Flamengo no Morumbi. São Paulo e Grêmio foi aonde? Foi no Pega o Grêmio em Porto casa Alegre. agora. Porto Alegre. São Paulo fez Cruzeiro, 1 a 0. São Paulo- São Paulo fez 1 a 0 e virou o jogo. virada, Grêmio. virou o jogo. Então o São Paulo, com os 3 adversários que teoricamente. Com os 3 Que estão na ponta. que estão na briga, E o Atlético teoricamente. Mineiro, o São Paulo jogou... Empatou no Morumbi, Mas, Tem que jogar fora. Morumbi. Foi 2-2. 2-2. 2-2. mas dos Olha, 3 gente, adversários que estão teoricamente na briga com o São Paulo enfrenta Quanto, 2 em o Internacional já casa. jogou? No segundo Jogou, turno. né? Hã? No Morumbi. 0-0. Não, 0-0. não, Ah, o Inter porque é fora, O Inter, sim, o São sim, Paulo sim. pega no Beira-Rio. Sim, sim. Mas São Paulo pega o Grêmio em casa, pega o Flamengo em casa. Mas eu acho que não dá nem pra fazer uma E o previsão São Paulo ainda. pega o Cruzeiro em casa. Muita coisa ainda vai acontecer. Bem, Palmeiras nem em terminou casa. ainda o primeiro turno, tá certo? Tá na cara que mais cedo ou mais tarde os times que estão mal podem começar a jogar bem, os times que estão bem podem começar a jogar mal. Oscilações, elas ocorrem dentro do campeonato. Nenhum time consegue manter um padrão de excelência, um aproveitamento Mas lá se em cima você durante abre, tanto não tempo. busca mais. Não, Benja, depende busca de mais. quanto você Corinthians abre, abre, depende de quanto você abre. O Corinthians ano busca passado, ele virou o primeiro turno também com 80% de aproveitamento. O segundo turno do Corinthians, em determinado momento, era um aproveitamento Sim, de mas time ninguém rebaixado. buscou. Você tem time que está na Libertadores, você tem mas time que 4 está na pontos é Copa do pouco, Brasil. né? É pouco, O mas São ele Paulo virou. Você Ano tem passado, time o que Corinthians tá- virou. você São tem 8 time ou que 10 tá- pontos de você tem diferença time pro que está segundo. na Sul-Americana, você tem time que já está lá embaixo que não tem força para recuperar. Ô, Benja, o São Paulo... Por exemplo, São já Paulo tem tá uma coisa inédita. Por exemplo, já está desenhado, não acho que vai mudar. Não acho que vai mudar. A briga são esses 4 aí. Eu não vejo ninguém entrando na briga mais. São Paulo- E olhe lá. O São Paulo só Palmeiras tem não pode 2 entrar? derrotas jogando fora de casa. O São Paulo tem 3 empates e 5 vitórias fora de casa. O São Paulo tem a melhor campanha como Visitante, visitante, 5 vitórias. com 55,5% de aproveitamento. Em 15 edições do Campeonato de Pontos Corridos, em 11, quem fechou o turno como o melhor... Quem teve a melhor campanha como visitante ganhou o campeonato. E outra coisa, o São Paulo tem talvez um fato inédito nessas edições dos pontos corridos. O São Paulo vai decidir todos os jogos em confrontos direto em casa. Exceção ao Atlético Mineiro. E o Inter também. O Inter também. fora. Inter O e Atlético fora. Mineiro, são 2 fora. Mas ele decide com Palmeiras, que não está na briga, mas é um time que está ali. Mas ele sempre. joga o Corinthians fora, Joga com- onde ele nunca, nem sequer É, empatou. mas ele tem Flamengo, ele tem Cruzeiro, Também tem ele que tem pensar Grêmio, ou seja, ele tem, Só 3. ele tem grandiosos adversários Dos 6 em primeiros, casa. vai. Ele empatou em Itaquera 2 vezes. Inclusive no Paulista, que foi para os pênaltis. Não, é no Allianz Parque, que ele nunca nem No nosso Isso, parque não tem lá, o São Então, Paulo assim, não consegue então, se dar o São Paulo tem grandes confrontos direto em casa. bem. 3. E isso é importante. 3. Muito importante. Outros 3 fora. Eu acho que o São Paulo tem uma ótima campanha, faz muito bem. A gente pode até arriscar. Olha aqui, o São Paulo é o eu, Pascoal. para mim, o São Paulo virtualmente será o campeão brasileiro, por tudo que está fazendo, até porque os outros têm muitas outras competições. E o Atlético Mineiro parece que está engatando agora uma situação melhor, mas o Atlético ainda O está Pascoal, cedo aí lá. Pascoal, né? olha aqui, eu pego a tabela. Sim. Vamos pegar os 8 Olha, primeiros. Eu vou pegar os 8. Pelo que eu vi do jogo do Aqui. Santos ontem contra o Atlético, eu não coloco o Atlético. Então, vamos pegar. sinceramente. Vamos pegar os 8. Eu não coloco. Vamos pegar os 8 primeiros colocados do campeonato, ok? Vamos começar pelo 8º. O Cruzeiro, que na minha opinião tem um timaço, mas briga para não briga no Brasileirão. claramente Não briga briga. por uma Não briga no Copa. Brasileirão. O Copa. Cruzeiro tem 25 pontos. Tem 13 a menos que o São Paulo. Alguém acredita que o Cruzeiro possa? Não, para mim o 13 Cruzeiro pontos, briga não. por uma Copa. Ou Copa Libertadores, eu Copa também. do Brasil. Mas ele O já time é pra disse isso, Copa. né? Sim, mas Ele estou mesmo fazendo já aqui disse isso. a É um análise time pra ali. Ó, Copa. oitavo. O Corinthians está com 26 pontos em 7º. O Corinthians só joga a Copa do Brasil, né? Não, tem a Libertadores também. Tem ainda, mas eu não acredito que o Corinthians vai brigar pelo Brasileirão. Alguém acredita? Não, brasileiro não. Nem elenco para isso. 12 Aí você pontos. tem o Palmeiras com 30 pontos. Aí já são 8. Mas o Palmeiras, o foco do Palmeiras a gente sabe, é outro. A Libertadores.
Alguém acredita que o Palmeiras entra na briga? Eu acho Não. que entra sim. Eu acho que Eu entra. acho Do que esses sexto que pra tão- cima, todo mundo Eu entra. acho que os que têm menos de 9 pontos brigam ainda, porque são 3 rodadas. Eu só coloco o. Peraí, o coloco Palmeiras Inter pra entra na cima. briga? Não, Você- Entra. não acho. Pra mim entra. Não acho. Pro Facincani não, pro Fábio não, pro... Pra mim entra. Sormani não? Eu acho que entra pelo elenco que o Palmeiras tem, cara. O Palmeiras não vai abdicar do Campeonato Brasileiro. Ele pode priorizar a Libertadores? Sim. O que não quer dizer que ele não possa brigar dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que daí pra cima todos brigam. O Palmeiras briga, então? Acho que o do Palmeiras sexto, briga, do Pascoal? sexto pra cima, todos Só brigam. eu que acho que não. Não. Eu acho Não, que sim. ele acha que Briga, sim também. briga. Não, o Facincani falou Não, eu que acho que não. Eles dois. Só eu que acho que não. O Facincani Não, eu falou também que acho que Acho não. que não. Palmeiras não. Ah, tá. Palmeiras não. O Atlético Mineiro Tem 30. tem 30 pontos também. Alguém acredita que o Atlético vai entrar nessa briga pelo título? Não acredito. Não. Não acredito. Ah, o Atlético ele não tem muito o que buscar no seu Campeonato Brasileiro. Só restou isso. Só restou Gente, a questão é a Tem time, pontuação. vai entrar na briga. Eu acho que São o Palmeiras, 8 pontos, cara. O Palmeiras É ele muita tem mais coisa. ambição dentro do Campeonato 3 Brasileiro rodadas. do que o Atlético. Não que o Atlético muita não coisa. queira, mas eu vejo o Palmeiras hoje à frente em termos de disputa do que o Atlético. O Atlético tem mais força pra buscar uma vaga na Libertadores. Aí tudo bem. Ficar ali no G4. Título eu não vejo. Eu acho que Força. assim, são E 8 time. pontos mediante hoje a uma equipe que está consistente e forte o suficiente E que para pode manter essa oscilar. vantagem. Que pode oscilar. O São Paulo. E o Palmeiras está jogando, o Palmeiras jogou os últimos 2 jogos com o time reserva. O Palmeiras pega agora o Bahia pela Copa do Brasil, Quinta-feira, né? Pacaembu. Que vai ter com o time completo e depois pega no domingo o Vitória lá em Salvador. Muito possivelmente com o segundo time. Também. Olha, eu não acredito. Deixa a tabela lá, produção, o Marcelo, deixa lá, por favor. Classificação? Eu não acredito. Para mim, a briga é entre os 4. Eu também acho. E o Inter tem que ganhar 3. hoje. Porque Eu se não o coloco Inter o não Grêmio. ganhar hoje, Eu não coloco o Grêmio. eu coloco. Não porque o Grêmio não tenha time, porque o objetivo do Grêmio é ser campeão da Libertadores. Também acho. É isso aí. Ele vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Ele vai colocar um jogo aqui, um jogo lá. Ano passado abriu quase beliscou, né? Pois é. Chegou em 20. mas não ganhou. Tem um Mas não detalhe ganhou. diferente. Tem um Inter ali logo atrás. Você já imaginou o isso Inter que eu ia falar. pensando no título, chegando, o Grêmio abrindo mão? Olha os jogos do É Inter, difícil, hein? olha os Por jogos isso que eu do acho que Inter não abre. em Exato, agosto. eu também acho por isso. Olha os jogos do Internacional em agosto. Hoje à noite com o Fluminense aqui no Rio. Jogo difícil. Não acho. Eu acho. Eu não acho. Muito difícil. Eu acho que Gente, o Fluminense está com pra quê? 22 pontos. Tem um Pedro O Fluminense está lá embaixo. Tudo bem, mas o. Tá lá embaixo. o Inter vai O jogar Inter bem. tá jogando muito bem, brigando pelo título. Eu acho que é um jogo pro Internacional ganhar. É do quarto contra o Depois o nono. Internacional recebe o Paraná, Em casa. Porto Alegre. Ou seja, Teoricamente são 3 pontos. mais 3 Aí pontos. joga contra o Bahia, na Fonte E, Nova. e um detalhe, esse jogo contra o Paraná, quem estreia? Guerreiro. Provavelmente. Não é certeza de gol também, gente. Bahia, exatamente. Bahia em Salvador. Esse é difícil. O Bahia sempre... É um jogo chato. Mas o Bahia... o Bahia tem um bom Aí vem time. um jogo difícil. Pô, mas vem cá, Palmeiras em Porto Alegre. o Fluminense fechar não é o um mês jogo de agosto. difícil, o Bahia que tá lá embaixo, mas dependendo do quê, o Palmeiras com o time reserva. Pode ser. Sim, Palmeiras com time Mas, ó, reserva. Pode ser. Eu só queria. Peraí. É Esse porque dia jogo... 29 tem a volta da Libertadores. Esse jogo do Palmeiras contra o Inter, lá em Inter, são 3 dias antes do jogo contra o Cerro Porteño. Isso. Você acha que o Palmeiras vai com o time completo? Misto. 3 dias antes, não. Ó, o Internacional tem 32. Batendo o Fluminense hoje, ele chega a 35. Sim. Se o Flamengo perder pro Atlético em Curitiba e o Internacional fizer pontos vitórias em todos esses jogos E o Inter aqui, venceu o Paraná, que é possível, ele já passa. ele já passa o Flamengo. Ou seja, a gente vai entrar em setembro com o São Paulo em primeiro, o Internacional em segundo e o Flamengo em terceiro. Eu só queria falar com relação E ao levando em Grêmio. conta que Não, o domingo que vem confronto entre São Paulo e Inter, dos que estão de novo, É em dos que estão Porto, brigando, Porto Alegre. o São Paulo, dos que estão ali na briga, o São Paulo só pega o Inter fora de casa. Mas os só outros em com casa. relação ainda ao Grêmio, Benja, eu não acho. Viu, Sormani, também, inclusive, com relação à campanha do ano passado. O ano passado o Grêmio ele priorizou a Libertadores e abdicou do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, até algumas rodadas próximas do final, ele era o vice-líder mesmo não priorizando o Campeonato Brasileiro. E só não conseguiu algo melhor porque o rendimento do time B do Grêmio era patético. O Grêmio ele tinha um aproveitamento com o time titular o rendimento desse e ano é tinha, melhor. e tinha um rendimento com o time B. Esse ano, se a gente pegar os jogos que o Grêmio jogou com o time B, ele ganhou do Flamengo, jogando lá na Arena do Grêmio. Ele pegou o Vitória ontem, colocou 4 no Vitória. Empatou Então, com a Chapecoense 1-1 em Chapecó. ok, mas vai acontecer, é natural. Um erro que de aconteça. arbitragem, era pra Mas- ganhar o jogo. Era pra ganhar. Aí que Erro tá, de o time do arbitragem Grêmio, esse jogo. esse ano, o time B, aquele time alternativo que o Grêmio tem É mais utilizado, forte. é muito mais forte do que o time B do ano passado. Eu Agora- acho que o Grêmio não desgarra, não. Ele vai Agora, eu continuar também enchendo acho que o não. saco. mais com o Pra mim, Inter a briga ali é Vai de continuar incomodando quem tá Agora, na ponta. pergunto aqui, Pascoalzito. Quinta-feira tem o jogo valendo a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, Colônia e São Paulo, ao vivo exclusivo aqui, hein?
no Fox Sports quinta-feira. Só aqui, torcedor do São Paulo, só no Fox Sports você vai ver esse jogo. Você, Oswaldo, Pugliese, Pascoal, Pugliese. 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 Não é Pugliese. Não é. Não é Tá Pugli. errado. Pugli, É que nem tem um ator aí, como é que é o nome dele? É Gagliasso. Isso não existe. Não, Gagliasso É não. Galhaço. Galhaço. Ninguém fala, então vamos falar Galhaço. É, porque aqui é um bando de Nhoque, jeca. como é que Não, eu mas falo tu fala nhoque? Galhaço. Você fala Não, Guinoche? todo mundo fala Gagliasso. Quem fala Galhaço? Só vi na Guinoche. televisão. Olha aqui. É Guinoche, Guinoche. Filete Mignon, Lasagna. Mignon. Lasagna. Lasagna. Vamos falar Fui num bufete. Buffet. Olha aqui, Oswaldo, Lasagna. Lasagna. Pascoal, Pugliese, Mussarela com... Pugliese. Aguirre. Mussarela com C cedilha, isso é terrível. Mas é o Se você fosse É o português escalar... correto. Não. É horroroso. Com que se grafa Eu faço 50 mussarela. vezes no programa, eu tomo 4 Lexotan, velho. Eu tomo 2 vezes no feio, programa, mas é daqui meia feio, hora eu tomo velho. mais 2. Deixa eu te falar. Você escalaria o São Paulo, você escalaria completo o São Paulo quinta-feira ou mais ou menos? Metes ali, você mete o mussarela, né? Por quê? Eu colocaria o time titular. Então, Eu colocaria o time... Você falou bem, mais ou menos. Eu falei, não, eu colocaria eu o time também, eu tô titular. com você nessa. Eu acho que é uma competição internacional, o São Paulo tem interesse, eu acho que o São Paulo não vai abrir mão da Copa Sul-Americana contra o Colón por um gol de diferença, mesmo jogando em Santa Fé. Sim, Muito e aí- pelo e contrário. ainda Começando agora a levando em temporada, conta- o Colón. E ainda levando em conta que o adversário que o São Paulo tem no fim de semana, teoricamente é fácil. Que é a Chapecoense. Não tá bem. Não, Aí vai mas- falar ganhou do Corinthians. Sim, Chapecoense ganhou do Não tá bem. Corinthians, tem jogo com o Corinthians de novo no meio de semana pela Copa do Brasil e já colocou o time principal, coloca o time principal de novo nesse jogo de meio de semana e tem o São Paulo no fim de semana. Eu acho que o São Paulo pode fazer o mesmo. São Paulo é quarta-feira, quinta. São Paulo é quinta. São Paulo é quinta. Ao vivo exclusivo no Fox Sports. Depois ele vai voltar, pega uma viagem, Argentina, na Buenos Aires, sexta-feira, São Paulo. ok. Mas vai chegar na sexta-feira, já não vai trabalhar. Não, vai chegar no sábado, vai chegar pra treinar Não, não, sábado. é, pra aquele treinar me no engana, sábado. aquele sábado que me É o engana. sábado né? de manhã. Sábado é aquele me engana. Aí no domingo tem jogo de Você novo. pode tirar uma peça ou E outra. se o só São Paulo duas. classificar, ele pega o Júnior Barranquilha na próxima fase. E, Aí é uma viagem ruim. não estamos falando aqui de 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Não acabou nem o primeiro turno. Não terminamos nem o primeiro turno, falta uma rodada para encerrar o primeiro turno. Tá na cara que o São Paulo tem que jogar a competição sul-americana aí para ganhar também. Claro. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um time que hoje está todo remendado, de jogadores que estão no DM, que o São Paulo não pode aí abdicar de perder mais ninguém, é uma situação. Faltando 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, vamos focar no Campeonato Brasileiro. É uma outra situação. Hoje, não viramos nem o turno. Avançar de fase na Copa Sul-Americana, Pascoal, significa uma boa quantia financeira também, tá certo? Exposição internacional, é mais um título que o São Paulo concorre. Claro que tem que jogar com o time principal. Não, concordo Eu, com não, você. eu se fosse dirigente do é São que a Paulo... prioridade da e- diretoria não é essa. eu não abriria mão da Sul-Americana. Ainda vai pra Pode Copa ser, do não, Mundo. eu tô com o Mano nessa. Eu não O abriria São mão. Paulo é Eu tô com o Mano favorito nessa. à Sul-Americana, ainda entraria sustenta o que eu quinta-feira- falei. Eu entraria quinta-feira com o time completaço. E tem esse fator também, o favoritismo do São Paulo. na Copa O Sul-Americana São Paulo, também. pra mim, Você entraria com o time completo ou não? eu entraria. Pra mim, Você, é claro que eu completo? jogaria a Sul-Americana. Completo. É a E você, dúvida. Pablo Sormani? Sei mesmo. Eu entraria, na pior das hipóteses, com o time mesclado. Eu não entraria com todo mundo. O Aguirre tirou ontem o Não Nenê, entraria. tirou o Diego Não, Souza da parte final do jogo, exatamente para Pra dar uma poupadinha, né? Como ele já fez em outras partidas, também tirou ao longo da partida, porque os jogadores que precisam um pouco mais de descanso. Normal isso na carreira de cada um. Chega um estágio que você precisa de um pouco mais de descanso do que os outros. Agora, eu acho que tem que ser. Sem contar, Pascoal. Tem o caso do Diego Souza. É isso? Exatamente. O pau vai comê-la. Não, mas O daí... pau vai comê-la. De repente pode ter jogado machucado, velho. Não, O cara dá uma aí entrada no seu tornozelo, você torce o tornozelo. parte. Pega o Tem que ir joelho. lá, tem que jogar. Lógico. É o destino. Jogar, o cara não pode afinar. Ah, mas Jogador a- bom não pode afinar. Ninguém tá. Eu tô com falso encane, né? Eu não estou falando em afinar. ir pra cima, Estou pra cima. falando que esse jogo de quinta-feira Palmeiras. lá é um risco. E em 15 edições do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, somente em 3 o campeão do primeiro turno não ganhou a competição. Esse campeonato tá muito na mão do São Paulo, embora seja um campeonato que não chegou ao final do primeiro turno. Mas é só a gente ver o desempenho. Por gentileza, produção, põe lá de novo a classificação pra gente. Vocês vão ver o seguinte: o Flamengo é um time que hoje eu, se fosse o Flamengo, nesse jogo contra o Grêmio não, mas no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores, eu ia com o time reserva. Tá fora, amigo. É muito difícil reverter. Mas entrega a vaga de bandeja? Já entregou a vaga aqui no Maracanã. Não, mas tem jogo de volta. Entregou a vaga aqui. Que isso? Quantas Não vai opções largar, você já não. viu, por exemplo, de resultados que eram parecidos com esse que você conseguiu? O Corinthians não é mesmo Corinthians da Copa do Mineiro, Brasil. lá.
Corinthians da Copa do Brasil contra o Atlético, ele ganhou de 2-0 em São Paulo, abriu o placar jogando em 1 a 0, Minas, gol do Guerreiro. tomou 4-1. Então, mas o Atlético jogou em casa, o Flamengo vai jogar fora. Mas mesmo assim, pode acontecer. Não, mesmo assim não. Me Pode dá um acontecer. exemplo de um time que fez isso fora de Mas, casa. senhor Mano, futebol você não pode entregar de bandeja, ainda mais um time do tamanho mas do aí Flamengo, tá. cara. Me traga um exemplo de um time que virou 0-2 fora de casa. É, o Vasco e Palmeiras. Virou 3-0 no primeiro tempo na Mercosul. O Vasco virou 4 gols em Não, tô dizendo minutos. de ir pro jogo. Ué, mas é pior ainda, só tem um tempo pra fazer isso. Não, ali tava 0-0. Não, 3-0. Terminou o primeiro tempo. Não Você estou teve falando. só 45 Eu minutos. estou falando o seguinte, que o jogo começou, tava 0-0. O jogo vai começar em Belo Horizonte com 2-0 pro Cruzeiro. Já é um impacto emocional. Então, mas virar o primeiro tempo 3-0 não é um impacto maior ainda? É verdade, mas não é a mesma situação. Mas tudo bem, aceito o seu argumento. Obrigado. Agora um outro. Não é difícil, gente. É Essa difícil. Copa Sul-Americana não está difícil pro São Paulo ganhar. Claro que não. São Paulo está num momento bom, o time está confiante, está tudo Também dando acho. certo. Vocês estão falando... Abraçar o mundo é complicado. Se fosse quinta-feira jogar contra o Boca na Bomboneira, contra o River, precisando ganhar de 3 gols de diferença. É diferente, É uma gente, história. claro. O São Paulo tem 1 bilhão de vezes mais aí time você vai que concordar com o Sormani, O São que o Paulo, Vasco precisa de- o o São Flamengo Paulo, precisa de 3 gols. o São Paulo tem 1 bilhão de vezes mais time que esse Colón. São Paulo domingo teoricamente pega um adversário. Então, Pascoal falou uma coisa certa. Então você Pega- concorda comigo no caso do Pega Flamengo? Eu, se fosse... Você acabou de falar que se você vai jogar com o Boca lá, 2-0 contra, não iria com o Eu tô titular. discutindo o São Paulo agora. Se eu sou o Aguirre, quinta-feira, time completo, classifica. Tem muito campeonato pela frente. Pega o caminho, pega o caminho. E Inclusive, outra o coisa. presidente do Atlético Mineiro, Facincani, ele fez isso, de colocar o time B pra jogar naquele E, ó, jogo no Horto e foi eliminado. Pergunta pra torcida do Atlético São que eles Lourenço. falaram pro presidente. E outro detalhe, se domingo o São Paulo pegasse o Flamengo no Morumbi, ou o Inter, Valendo a liderança do campeonato? ou o Grêmio, aí eu ia Não, e pensar. outra? Mas vai pegar a Chapecoense aqui, gente. Vocês estão O São Paulo tem plantando... que fazer os 2 jogos, 2 vitórias. Vocês estão plantando a Ninguém tá Sul-Americana. plantando nada. Ninguém planta aqui. Porque quem planta, colhe. Nós estamos afirmando. Vamos Ninguém tá voltar. plantando. Você plantou alguma Aí coisa? daí depois você reclama que não faz o programa. É, entendeu? mas não faz. Quem Eu tô tá plantando? tô falando o seguinte: as pessoas ficam plantando na Sul-Americana. Ai, porque o Colón. Ai, porque o Júnior Barranquilha. Ai, porque o Banff, não sei o quê. Gente, o São Paulo entrou pensando no brasileiro para jogar a Sul-Americana com o Colón. Entrou com pressa no jogo, entrou querendo matar o jogo logo no começo do jogo e acabou se dando mal por falta de foco. Time por time, o São Paulo é melhor que qualquer um na Copa Sul-Americana pra mim. Com todo respeito. Eu fiz jogo no Banfield, o Júnior Barranquilla na Libertadores foi uma negação. Sim, eu concordo quando com tinha outros times. Gente, para. Ter medo hoje do Júnior Barranquilla, fecha as portas. O Deportivo Cali tá bem, é um time interessante, bacana. Mas não é nada e não é nenhum bicho de 7 cabeças na América do Sul. O São Paulo tem total condição, mesmo com um time um pouco mesclado. Hoje tem peças boas no elenco para suprir a carência de um de tá em outro. evolução na Copa Sul-Americana. Tudo bem, também. mas o São Paulo é melhor que o Atlético Paranaense. O São Paulo, para mim, é o time hoje que ele tem 2 competições com real potencial para título: Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Olha, o Arley. Aquele Arley. Arley, o goleiro, jogou no Goiás. Ele parou? Parou. Hoje ele tá com Foi 63 anos. Não, Pô, o Arley Ah, o Magrão jogou? tá jogando ainda? Ah, O mas- Manga jogou até com quantos anos? já deveria. 55, parece. O Túlio tá jogando, voltou? Tá na quarta divisão? 45. Contrata pro teu time. O Arley, Marcelo, ele fala que o Inter será o principal adversário do São Paulo ao título, pois pega o Flamengo, o próprio São Paulo e o Grêmio todos no Beira-Rio. Não, o Cazu tava jogando também. Isso é verdade. É. E isso tem que ser levado em consideração. Ele disputa 9 pontos com o seu torcedor. Então, são confrontos diretos, que você pode empurrar, trocar de posição, dependendo da forma que chegue até esses jogos. É uma vantagem, não é uma garantia, mas é uma vantagem. E vejo um elenco do Inter surpreendente para mim. Como entrou bem esse menino chamado Patrick. Que veio do Jogando esporte. muito. Muita bola, muita Olha, bola. o Sormani hoje foi escolhido pelo... Não, tem jogador que é escolhido pro doping, né? O exame. O Sormani foi escolhido da galera que tá em casa hoje. Você tá muito contraditório e as pessoas estão pegando muito no vosso pé. Ué, normal. Ó, o Jonathan... Todos nós somos contraditórios. Não, fale Mas por por quê? vocês. O Jonathan Faria. Eu não entendo o Sormani. Muita Muitos gente. não Eu entendem. também, às vezes, Eu não também, entendo. às vezes, não me entendo. Ele diz que o São Paulo ganha do Fluminense fácil, Eu falei isso. mas que o Flamengo vai pegar a pedreira contra o Atlético Paranaense. Isso.
Sormani, aonde que o Atlético está melhor? O Atlético tem 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, enquanto o Fluminense Isso é tem fácil. 6 Essa é vitórias, fácil responder. 4 empates e 7 derrotas. bem, Vasco? Não entendo de onde o Sormani Essa é tirou que muito o Atlético está É melhor. só você olhar os jogos. Não, então peraí. Você Então, vê o que está acontecendo nas partidas. Quem é que mais... Como que é a evolução... advogado dele? Não, ele Mas pediu é pra fácil, responder. é fácil. Ah, ele pediu que ele não tem evolução capacidade, do não tem Atlético condição? Paranaense... Então, Vamos pegar números aqui, Você então. pega só o jogo Números. contra o Poçante, o Penharol Números. tem história, Vamos tem ajudar camisa, aqui. O Ceará? tem passada... arrebentou com o Ceará, Quem? Atlético Paranaense? Não, Ah, tá. não. É engraçado que eu vejo a Mas você tabela, pega- o Atlético só é o penúltimo colocado. Mas pera um Ô, pouquinho, Benja, tem um outro pera um detalhe, pouquinho, doutor Pascoal. O seu Sormani, o seu cliente, disse que o Bahia Internacional é um jogo muito vou tentar difícil. ajudar o pessoal. Que é na Tentar Bahia, ajudar. em Salvador. O Fluminense Inter não é muito Não, difícil pro eu Inter. não falei que Você o falou, Bahia pode pro pegar o VAR. Internacional. Não, Pode eu acho que pegar o o VAR. Internacional, não. Eu acho que o Internacional tem condições de ganhar do Bahia. Você lá. falou que era muito difícil Não, jogar. não disse Falou. isso. O Atlético Estou dizendo pra Paranaense... você que eu não falei. Não. Eu falei que o Cruzeiro, que o Internacional ia ganhar, que corre o risco de chegar a setembro, ele estar na frente do Atlético, do Flamengo, do Flamengo. porque vai ganhar os 4 jogos. Da onde eu falei que era difícil? Presta atenção no que eu o falo. Atlético Paranaense... Não falei coisa nenhuma. O Atlético Paranaense... Gente, o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. Uma evolução que ele não teve ao longo do Campeonato Brasileiro. São postas sul-americanas. Ou seja, melhorou. Peraí, ganhou 3 aonde? Não, O Atlético Paranaense perdeu. ele está brasileiro. Perdeu. Eu pego aqui a brasileiro. maldita tabela do Campeonato Brasileiro. Nos últimos Em cinco jogos, 17 jogos. Por que a sua tabela tá ao Não, nos contrário? últimos 5 Não fala, jogos, você que é sério. é a melhor sequência do Atlético no ano. Que bom, o Atlético Paranaense tem 17... Tá bom. Mas é que ele O vinha numa Atlético sequência horrorosa. O Atlético Paranaense em 17 jogos tem 15 pontos. Tá bom, mas só que, Benja... Aonde hoje o Atlético Paranaense é um adversário Calma, difícil? a gente tá falando do período pós-Copa. Peraí. eu tô Benja, falando- nos últimos 5... tudo. Olha O aqui. Atlético continua... Ué, mas tô te dando O argumento, você não quer Atlético- você não deixar eu falar? Calma. Então tá bom. Eu tô falando, mano, 2 Lexotan pra mim com ele não dá, preciso tomar 12. Presta atenção. Pós-Copa, pré-Copa, durante Copa. Continua na vice-lanterna, Deixa eu parceiro. só explicar. O senhor falou do Ceará. Mas por que você não me responde? Eu vou responder Eu vou pra querer você. falar, hein? Vou responder pra você e respondo pra ele. falar. O senhor falou do jogo do Ceará, o Atlético foi argumento. prejudicado contra o Ceará, ou não? E aí? Ah, E não aí, leva, o não Grêmio leva foi em prejudicado consideração. contra o Chapecoense. O Atlético Paranaense Você não me pode ser, os respondeu. outros não. Você não me respondeu. Tudo São bem, só prejudicados. para acrescentar. Ué, O todos Atlético são. Paranaense, gente, é só ter um pouquinho de boa vontade de ver as partidas de futebol. Tá em penúltimo lugar, O Atlético tá em penúltimo. Paranaense. 15 pontos. O Atlético Posso Paranaense. falar? Gente, é o seguinte, o Atlético Paranaense, no começo do Campeonato Brasileiro, era dirigido pelo Fernando Diniz. E o time do Atlético não conseguia jogar. Mudou o treinador, mudou a realidade do Atlético. O treinador alinhou Exatamente, o time. mudou o time. É Quantos outro jogos Atlético. ele tá à frente do Atlético Jogar Paranaense? contra o Atlético. Quem é o na treinador do arena, Atlético Paranaense? É o Thiago Nunes, que era o técnico do Atlético quando o Sub-23. Atlético foi campeão paranaense. Então ele veio para o lugar e foi mantido. Então jogar com o Atlético antes da Copa do Mundo, ou na época do Fernando Diniz, era uma coisa. Jogar com esse Atlético agora é outra, completamente diferente. O Atlético Paranaense pegou uma sequência. O Por exemplo, Atlético Paranaense... só um minuto, mas não perdeu o fio, Júlio, não. Jogar contra o Fluminense no Maracanã hoje é mais fácil que jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? Eu acho que são jogos equivalentes. Não. Qual que é mais difícil? Não. São jogos equivalentes. Equivalentes, mesmo. Equivalentes. Não é, não tem mais enfim. Estou dizendo que são jogos equivalentes. Pau a pau. O Atlético Paranaense, ele pegou uma sequência no meio do Campeonato Brasileiro de 15 jogos. Nessa sequência de 15 jogos, ele perdeu 10. Venceu 3, empatou 2. Com o antigo O treinador. antigo treinador. Trocou o treinador. O Atlético, depois que passou essa sequência pós-Copa, não perde já há 5 jogos. É a melhor sequência no ano de invencibilidade do Atlético. Ou seja, mas porque ele ganhou 2 na Sul-Americana, não interessa. Ele estava mal nas 2 competições, né? Não vencia. E continua mal, péssimo no Brasileiro. Continua porque ele pegou, porque ele está com pontuação era essa muito herança. baixa. Ele está A com essa pontuação era herança muito maldita. baixa. O Atlético está com essa herança maldita de boa parte do campeonato, Fernando Diniz. Só que agora ele evoluiu. O Atlético já não perde há 5 jogos. Ou seja, para quem ficou em 15 jogos, Desses 10 5 derrotas, jogos, quantas vitórias foram no Brasileirão? 2. No Brasileirão, de 5 jogos, foram 2 vitórias. Não. Tô falando Dessa no sequência, Brasileirão. Não uma são. só com a Chapecoense. Em 5 jogos? Sim. Mas Essa é a tem que falar do evolução? Lisca doido também. Só que ele pegou, só que ele Aí teve é jogos diferente. também. Aí Só que ele tem pega evolução. jogos. Não. O Ceará tem evolução. Só que assim, Fábio, Ceará você você tem evolução. só que você não Também pode, tem. só que você não Sim. pode, só que você não pode descartar
a Sul-Americana em meio a uma evolução, porque é uma competição que animicamente dá ao time a possibilidade dele se recuperar também no próprio brasileiro, você dá confiança. Estou discutindo o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Benja, mas assim... De 5 jogos foi uma vitória? Foi com a Chape. Não vejo essa evolução Não, toda. não, só que ele teve Olha 2 aqui. jogos de Sul-Americana, 3 de brasileiro. Quem e não evoluiu, perdeu. Facincani, é o quarteto ofensivo do São Paulo. Não, mano, tem a dúvida. Esse evoluiu. Dá uma olhada lá, mano. Olha lá, esse sim evoluiu. O São Paulo que está com um ataque aí muito forte no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí, produção? Olha ali, ô Pascoalzito, esse quarteto ofensivo do São Paulo, tá ali, ó, o Rojas, 1 gol, 3 assistências. 3 assistências. O Everton, 5 gols, 6 assistências. Diego Souza, 7 gols e 1 assistência. E o Nenê, 7 gols e 2 assistências. Então, Benja, o São Paulo está com um esquema aí muito interessante, que você tem nas duas pontas aí, o Rojas pela direita e o Everton pela esquerda, são jogadores muito rápidos. Eles até acabam compensando muitas vezes ali o Nenê, que é um jogador que cadencia um pouco mais a bola, mas é um cara extremamente inteligente que consegue alcançar aquele ponto futuro, né, Pascoal, que você gosta de falar, buscar uma bola lá em profundidade, mas é verdade. Mano, Você tá jogo de xadrez, mas é verdade. Mas é verdade, Benja, você pega ali aquele trio que serve o Diego Souza ali, que está como uma referência no ataque, você pega ali, na direita o Rojas, centralizado o Nenê, e na esquerda o Everton, cara, o Diego Souza está tendo facilidade para jogar agora, porque a bola passa na frente do Só gol uma ali coisinha, com maestria, Benja, né? As Todo mundo setinhas toca bem são ali. os passes que foram feitos. O Rojas deu um passe para o Everton, um passe Isso é para só gol do entre Diego eles. Souza e um passe para gol do Nenê. O Everton tem 6 assistências, 3 para o Diego Souza, 1 para o Nenê. Tá vendo ali como é que estão as coisas? Eles vão cruzando ali entre eles. Me lembra muito, é que hoje as crianças não jogam, não é mais videogame, né? Mas, por exemplo, eu adorava jogar detetive, Pascoal. É? É. E eu me lembro essas setinhas aqui, Você gostava de jogar detetive? Muito. Não era O legal? Capitão Mostarda? Como é O que é? Coronel Mostarda. Mostarda. Quem assassinou foi o Coronel Mostarda com o candelabro. Você Lembra? deu uma boa ideia agora. O pessoal da Estrela poderia relançar esse jogo. Nossa. Por exemplo, quem matou o Facincani? O Sormani com o candelabro no quarto. Quem matou o Mano? Ó, só para falar a respeito disso que o Facincani lembrou, desses últimos 5 jogos. 2 jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E sendo que desses 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um só foi em casa, foi quando ele ganhou. 4-0 foi no Vitória. Isso, 4-0. Falei no chato, era o Vitória. Aí ele empatou com o Corinthians fora. Atlético Paranaense, está falando. Do Atlético Paranaense. Veja só, você perguntou quantas vitórias foram no Campeonato Brasileiro. Mas desses 5 jogos, 3 jogos foram do Brasileiro, 2 pela Sul-Americana, quando ele ganha 2 vezes do Peñarol. Sim. 3 jogos pelo Brasileiro, um só em Curitiba, quando ele ganha do Vitória de 4-0. Ele empata com o Corinthians 0-0 fora de casa. Dando um calor. Dando calor no Corinthians. E no sábado jogou contra o Ceará fora de casa e foi prejudicado pela arbitragem. Pelo Luiz Flávio de Oliveira. Você tem que considerar isso. Melhorou. Do que era, de um time que O Flamengo pode tomou ganhar do 10 Atlético pancadas lá? em 15 Vamos jogos. deixar claro. O Flamengo pode ganhar no Atlético lá? Claro que pode. Tem um baita Lógico time. que pode. Tem time pra Claro isso. que sim. Mas vai ser um jogo difícil. Diferente do que se você olhar pra tabela e vai dizer, vamos jogar com o time da zona do rebaixamento. Benja. Não é isso? Benjão. Vamos ouvir agora, ô Facinca. Vamos. O Diego Aguirre. Claro. Ele dá uma indireta pra você absurda. Pra mim? Presta atenção. Imagina. Se você prestar atenção, você vai Contrário. sentir o golpe. Não, Fala aí, Aguirre. elogio o Aguirre. Eso eu não falo, em nenhum momento eu vou falar que São Paulo é favorito. São Paulo está bem, é campeonato muito difícil, tem muitos jogos por na frente e não, estamos em bom momento que temos que cuidar, que temos que trabalhar cada vez mais porque tem muitos jogos e vamos a ter muitas dificuldades. Então, não podemos falar nem de favorito, nem de nada, ni de campeón, ni nada de eso, porque realmente falta mucho. No, sé que es una buena puntuación, pero esto, lo importante es mantener el nivel y continuar jugando como hasta ahora. Como falo siempre, nós tenemos que tentar ganar el próximo juego y los puntos agora son bons, pero lo importante es los puntos al final del campeonato, no ahora. Entonces tenemos que mantener la regularidad y ir juego a juego y ver para qué está el time. Perdimos el primer juego y tenemos que ir a Argentina a revertir esa situación. Tenemos que tentar ganar, tentar clasificar y yo no doy prioridad en un campeonato brasilero. Para mí son las 2 competiciones muy importantes y tenemos que tentar clasificar en la quinta-feira.
Viu, Facincani? Vai tentar classificar, não é igual você, né? É bom Tem que- lembrar que ele trabalhou na Argentina como treinador do São Lourenço e ele conhece bem o adversário. Ele sabe como é que as coisas são lá em Deixa eu perguntar um negócio pra você, que Santa nós Fé. vamos pra mudar o assunto. Não atinge. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Morreu aquela história que o Aguirre pode ser o treinador da seleção do Uruguai? Não diria Ou que não morreu. ou morreu só esse ano, que tem a possibilidade de ser ano que vem? Eu não diria que essa história esteja morta, muito pelo contrário, eu acho que essa história está muito viva lá no Uruguai, porque a Se ele ganhar o brasileiro, o nome dele explode A para ser o técnico. tendência é, desde a chegada dele no São Paulo, já se comentava, disse que ele seria o futuro treinador da seleção uruguaia. Porém, existe uma dúvida, né, que se o São Paulo está tentando antecipar a renovação de contrato dele por mais 2 temporadas, ainda está meio assim, ainda não está bem encaminhada essa situação, mas o São Paulo deseja que ele renove o contrato por pelo menos mais 2 temporadas com o Tricolor. Só que essa variante de ir para a seleção do Uruguai é uma variante que ainda alimenta o O dirigente que queria o Aguirre lá não saiu do cargo. mas eu acho que como diria aquele amigo nosso, é suprapartidário isso aí. Não é só uma questão... Ele é unânime lá dentro? Acho que nessa hora... Seria uma pensando na aclamação. seleção, eu acho que é quase exatamente isso. Mas eu acho que pro São Paulo, o São Paulo tem uma bola dividida com ele. Mas o São Uma Paulo não bola pode dividida. perder outro treinador para a seleção, hein, Pascoal? Mas Perdeu o Balsa, mano, perdeu o Osório, perdeu a Aguirre agora de novo, Pascoal.